vindos da colônia, caminhávamos com pressa rumo à agência do Banco do Brasil, em Toledo. Próximo ao centro, ele segurou no meu braço e, então, grave e sereno, advertiu: diminua o passo, vá devagar, respeite, à nossa frente está o juiz da comarca. Na simplicidade daquele gesto, havia a lição silenciosa do respeito. Essa imagem de infância permanece até hoje viva em minha memória. Foi esse juiz interior que, em 2015, tomou posse comigo nesse tribunal. E é essa função paterna, agora amadurecida, que hoje me conduz a esta presidência. Assumo não um poder, mas um dever: respeitar a Constituição e apreender limites. Buscaremos cultivar a virtude do discernimento para eleger entre as tantas boas ideias que as administrações anteriores tiveram, aquelas cuja hora tenha chegado, e para não impedir de frutificarem aquelas já maduras. Presidir o Tribunal Guardião da Constituição do Estado de Direito Democrático, portanto, não confere privilégios, amplia responsabilidades. Da presidência se despede um dos juristas mais talentosos da minha geração, ministro Luiz Roberto Barroso. Ao amigo fraterno, desejo para o bem do país e para o bem de todos nós, que conserve sempre a vitalidade intelectual, a inspiração que lhe é própria e a juventude de espírito que lhe distingue. Terei ao meu lado o vice-presidente Alexandre Moraes, magistrado que engrandece esse tribunal e que aqui chegou uma carreira consolidada como jurista e professor de direito constitucional. É um amigo e um juiz feito fortaleza. Sua Excelência, como integrante desse tribunal, merece nossa saudação e nossa solidariedade, e sempre a receberá. Assim... E sempre a receberá, como assim o faremos em desagravo a cada membro desse colegiado, a cada juiz ou juíza desse país, em defesa justa do exercício autônomo e independente da magistratura. Estou certo de que o tribunal que integro e que passo a presidir não falta à Constituição, nem deslustra sua tradição. Com serenidade, empenhar-me-ei na preservação dos valores que moldam a identidade do Supremo Tribunal Federal. Impende voltar-se ao básico. Queremos racionalidade, diálogo e discernimento. Nossa matéria é de ser empírica e verificável. Antes mesmo dos direitos e das garantias, temos deveres a cumprir. A dinâmica que enlaça tradição e movimento projeta mudanças sem assodamentos, senda na qual caminharemos. Nesta cadeira de presidente, não encontro apenas um assento, e sim a presença viva dos mestres que me formaram e da memória generosa das pessoas que me apoiaram nesta caminhada. Uma fé moldou a minha história. Como tantas mulheres brasileiras, minha mãe contou com a educação como caminho de transformação. Fui para a cidade grande estudar, sem passagem de volta, e hoje estou aqui. Da escola rural, em que recebi das mãos de minha própria mãe as primeiras letras ao me alfabetizar, guardo o melhor da minha formação, a fidúcia e o compromisso. A minha caminhada foi feita desse legado, concebido e nascido no Planalto Médio Gaúcho, em Rondinha, e que se reconheceu cultivado no estado do Paraná. Ingressei numa grande e histórica universidade pública,
a Universidade do Mate, única chance para fazer um curso universitário. Ainda estudante da Universidade Federal do Paraná, não me fiz indiferente ao que pulsa até hoje no prédio histórico de 1912. A terra das araucárias me acolheu por adoção e lá, de 1972, herdamos a histórica Declaração de Curitiba pela restauração da democracia. Também lá, em 1978, a 7ª Conferência Nacional da OAB, presidida então por Raimundo Faoro, nos inspirou com a retomada do Estado de Direito. A uri das salas de aula, que a pátria deve ser uma mãe simbólica que tece para seus filhos um laço de identidade coletiva, sem exclusões nem discriminações. É uma árvore frondosa cujo tronco se funda nas diversas e fecundas raízes de nossas bases culturais. Por isso, o Estado e a sociedade devem ser democráticos e republicanos. Aprendi ainda mais nas salas de aula, com o desassombro e os embates de pessoas como o professor paranaense José Rodrigues Vieira Neto, catedrático de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, que defenderam a democracia e os direitos fundamentais. E é pela obra deles e de tantos que a nossa geração vive sob o regime democrático. Seguimos também a lição de Dalmo Dallari, que, como sabemos, foi sequestrado e espancado às vésperas da visita de João Paulo II, em 1980, e ainda assim se fez presente para falar ao Papa. Ele chegou numa ambulância e em cadeira de rodas para proclamar a Carta aos Romanos e disse: é com o coração que se crê para alcançar a justiça. Tinha razões para tanto o professor Dalmo. A fé antecede as instituições. E digo isso não necessariamente no sentido religioso, mas sim na perspectiva da ciência política. A mensagem é simples: só há autoridade verdadeira quando há uma confiança coletiva no que é justo. A determinação de Dallari foi testemunho de que, mesmo antes das instituições, existe a crença que as materializa. Não se trata apenas de excluir razões que não sejam as da lei, mas de querer que não haja outra razão senão a lei. Sou de uma geração que carregou o sonho de um país melhor. Não há poder maior que esse. É ele que amalgamou a Constituinte de 1988. Essa virtude, dar crédito antes mesmo de ver, precedeu nossas conquistas republicanas e democráticas. Não é menor a importância da russoniana virtude de quem acredita na ética republicana e na força do trabalho, com igualdade de oportunidade e de recursos, e que por isso mesmo rejeita as facilidades, rejeita os favores, rejeita a astúcia para burlar normas de conduta, como também rejeita a censura, a violência e a truculência. A Constituição de 1988 nasceu dessa resistência cívica e antes dela havia a chama da esperança. Ela informou o texto constitucional, ela continua acesa e nós vamos mantê-la assim. Senhoras e senhores, renovo hoje nosso juramento e assumo a presidência com esse mesmo alento, com respeito e deferência ao dissenso e à diferença. Realçando a colegialidade, aqui venho a fim de fomentar estabilidade institucional. O país precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e confiança entre os poderes. O tribunal tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio. Hoje é o dia de reafirmar compromissos. É mandatório respeitar as leis e as instituições. Contudo,
É verdade que as pessoas precisam querer e ter razões para confiar no sistema de justiça. Impende ter confiança e consciência nas condições históricas que o presente traduz. Por isso, é tempo de realimentar os elementos fundantes da estrutura do Estado brasileiro e, com isso, reforçar os princípios que informam a democracia na República. O nosso compromisso é com a Constituição. E me permito repetir: ao direito o que é do direito, à política o que é da política. A espacialidade da política é delimitada pela Constituição. A separação dos poderes não autoriza nenhum deles a atuar segundo objetivos que se distanciem do bem comum. O genuíno Estado de Direito conduz à democracia, o governo das leis, e não o governo da violência. Eis o imperativo democrático capaz de zurzir o autoritarismo. Sofre o judiciário os efeitos reflexos do cenário mundial de disputas pela hegemonia global entre nações e corporações econômicas com largos efeitos sobre nosso país. O Brasil, assim como grande parte das nações, sabe a uma conjuntura econômica desafiadora, marcada por variáveis interdependentes que extrapolam o campo estritamente econômico e repercutem também nas esferas sociais, políticas e judiciais. Jamais deixaremos de dialogar com os poderes e com a sociedade, sem exclusões nem discriminações. Constituirá diretamente a atribuição desta presidência a condução da conversação e do relacionamento institucional, especialmente os diálogos republicanos entre os poderes. Nada obstante, o farei em caráter integrado e participativo. Sem embargo, dessa disposição que será integral, a nossa matéria-prima está somente no sistema de justiça. Nossas diretrizes, por isso mesmo, vertem preocupações e estratégias operacionais específicas, a exemplo da inovação tecnológica, da inclusão e da transparência institucional, e com o fortalecimento da justiça, da confiança da população no judiciário. Assumo aqui o compromisso de uma gestão austera no uso dos recursos públicos. A nossa diretriz será a austeridade. Procuraremos também distinguir o necessário do contingente. Contudo, se se fizer do contingente aquilo que se impõe como necessário, não hesitaremos em fazer a travessia das verdades dos fatos às verdades da razão. E em momento algum titubearemos no controle de constitucionalidade de lei ou emenda que afronte a Constituição, os direitos fundamentais e a ordem democrática. Para fazer a parte que nos toca, defendemos desde já um plano de ação para o Poder Judiciário. E, para tanto, cumpre reconhecer que muitos são os desafios que estão presentes. Judicialização crescente de demandas sociais, dificuldades em se garantir acesso à justiça aos mais vulneráveis em todos os rincões do país, alterações climáticas, eventos extremos e disputa pelo uso e preservação dos recursos naturais, impactos diversos, como os decorrentes das novas tecnologias e da transformação digital, da automação inteligente e da hiperconectividade, da biorrevolução e dos problemas éticos das biotecnologias, da desinformação no universo digital e fora dele, da transformação nos conteúdos, formatos e relações de trabalho, do crime organizado em rede e da transição demográfica. E tudo isso em um ambiente internacional em forte transformação, marcado por crescentes tensões geopolíticas e dominado pela incerteza. Para enfrentá-los, deve o Poder Judiciário manter a missão de ser acessível, íntegro, ágil e efetivo para a garantia do Estado de Direito democrático
e promoção de direitos por meio do respeito à Constituição. Serão nossos valores nessa jornada os direitos humanos e fundamentais, a segurança jurídica, a transparência, bem como a sustentabilidade, a integridade e a ética. E ainda, eficiência e efetividade, diversidade e equidade, cooperação, valorização das pessoas, os sujeitos humanos, que são seres de carne e osso, com acessibilidade e inclusão. Mais especificamente, nesse biênio, a gestão será guiada em seus objetivos estratégicos, metas e indicadores por compromissos claros vincados pelos direitos humanos e fundamentais, quais sejam segurança jurídica como base da confiança pública, sustentabilidade como dever intergeracional, diversidade, igualdade e respeito à pluralidade, transformação digital para aproximar a justiça do povo e a permear tudo mais colegialidade na pauta, porquanto a força desta Corte está no colegiado. A obrigação é aplicar a Constituição com atenção prioritária àqueles que são historicamente esquecidos, silenciados ou discriminados. Isso exige promover acesso à justiça, à diversidade, à paridade e ao respeito à alteridade. A confiabilidade de uma promessa de um futuro melhor depende também que ele seja possível. Precisamos estar atentos para entender como diferentes formas de desigualdade e discriminação não atuam isoladamente, mas se cruzam e se reforçam mutuamente na vida das pessoas. Para enorme número de pessoas negras nesse país, essa, no entanto, é sequer uma possibilidade. A grande força contida na Constituição se firma pelo exemplo delas. Preservaram sua fé, não a da resignação, mas sim aquela que funda a resistência. Essa é uma herança viva que nos ensinou a sobreviver ao inominável e acreditar que a liberdade e a igualdade real ainda são possíveis. Assegurar a igualdade e enfrentar a discriminação racial passa pela proteção das terras e das expressões culturais e modos de vida. Realço ainda em nossa gestão o compromisso com a plena liberdade de imprensa e a liberdade de pensamento e de expressão. Princípios devem se converter em ações concretas. Para isso, cumpre também fortalecer o ambiente institucional do Supremo Tribunal Federal, por meio de iniciativas estruturadas de valorização e bem-estar dos servidores. Introduziremos novos mecanismos aptos a propiciarem mais estreito diálogo entre conhecimento e experiência, entre teoria e prática, pavimentando caminhos entre o Poder Judiciário e a academia. Para tanto, endereçaremos nossos esforços na instalação de um centro de estudos constitucionais. Desde já, com essa finalidade, a presidência passa a contar com uma específica assessoria acadêmica. Também fomentaremos a institucionalização digital da transparência como plataforma de acesso a dados, antes de levarmos a efeito e, ao mesmo tempo, levando a efeito projetos voltados para as relações institucionais com atenção prioritária aos países da América Latina. Publicidade e acessibilidade à informação precisam andar juntas. Vamos incrementar essas diretrizes, adotar critérios públicos com dados e relatórios mediante uma matriz de relevância da pauta. A pauta é da instituição e não apenas da presidência. Desse modo, a presidência se orientará por uma agenda de julgamentos construída de forma colegiada, que privilegia as ações em que a Corte reafirme seu compromisso com os direitos humanos e fundamentais. Nossa comunicação
prosseguindo os passos da gestão que tenho a honra de suceder, se dará por meio da linguagem cidadã, promovendo transparência, proximidade com a sociedade e credibilidade institucional, valendo-nos das ferramentas que colorem as possibilidades criativas da arte e da cultura. Para tanto, criaremos uma rede nacional de comunicação do Poder Judiciário. Há também para todo o Poder Judiciário brasileiro um grave desafio. Cumpre vigiar o cupim da República, como denominou Ulisses Guimarães, porquanto devem os gestores e titulares das funções públicas em geral, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, portanto, de todos os poderes, resistir aos apelos de Circe, que mesmeriza e distorce o espírito republicano. A resposta à corrupção deve ser firme, constante e institucional. O judiciário não deve cruzar os braços diante da improbidade, como procurei fazer em todas as investigações que passaram pelo meu gabinete. Os procedimentos foram dentro das normas legais, com atenção ao devido processo, ampla defesa e ao contraditório. Ninguém está acima das instituições, sejam juízes, sejam parlamentares, sejam gestores públicos. Elas são imprescindíveis e com elas todos nós e todos os poderes somos melhores. O Brasil é plural. Não devemos também ser indiferentes. O judiciário não deve ser indiferente às legítimas aspirações dos setores produtivos, motores fortes para o desenvolvimento econômico e social do país. É também nosso encargo observar e fazer cumprir os mandamentos constitucionais da ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano decente e na livre iniciativa, a fim de assegurar a existência digna conforme os ditames da justiça social. Vivemos tempos de novos desafios para a institucionalidade. A manipulação da informação, frequentemente potencializada nas plataformas digitais, e a desinformação testam as nossas instituições. A revolução digital não é um fim mesmo. Ela deve estar a serviço da cidadania e da inclusão. Quanto mais digital, acessível e transparente for, mais se aproximará o judiciário do povo, ao mesmo tempo que reduz barreiras e amplia a compreensão pública sobre sua atuação. Aprofundaremos o objetivo de estruturar a transformação digital do judiciário, a partir da governança de tecnologia e foco nos usuários dos serviços públicos digitais. Praticaremos a transparência ativa com dados estruturados e acessíveis. Também é hora de ouvir mais. Grupos vulneráveis não podem ser ignorados. A escuta é um dever da justiça e com a garantia do espaço de autodeterminação das origens plurais das pessoas, povos e comunidades em igual dignidade. O século XXI amanheceu doente. A natureza nos interpela e reclama seus direitos. A justiça socioambiental tem um grande débito a saldar com a crise climática, pois a Constituição de 88 consagrou a proteção ecológica como encargo do Estado e da sociedade. Por isso, não há justiça sem compromisso ambiental. As comunidades indígenas são endereçadas às proteções constitucionais e seus direitos originários às terras tradicionais. E no âmbito e no limite de nossas atribuições, estaremos atentos aos correlatos deveres de um tribunal constitucional nesse tema, a fim de que a Constituição seja efetivada para assegurar esse direito que compreende respeito integral às suas culturas, línguas e crenças e formas próprias de organização. Diversos objetivos estratégicos
também nos guiarão no Conselho Nacional de Justiça. Aqui também voltaremos ao básico. Vamos realçar o perfil de controle administrativo do Conselho Nacional de Justiça e seu propósito de promover políticas públicas judiciárias à luz de sua atividade e fim. A partir de uma institucionalidade responsável, insere-se o CNJ como órgão central na atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, competindo-lhe prevenir, detectar e corrigir condutas potencialmente desviantes e desenvolver mecanismos de atenção aos riscos de integridade, bem como atuar com transparência sobremaneira ativa na interação entre os diversos ramos do setor público e privado. Dadas essas premissas, cumpre avançar e dar um passo a mais. Porquanto se torna oportuna a criação de um observatório de integridade e transparência, que possa dar conta de reunir, analisar e agir com presteza em favor da legitimidade do Poder Judiciário brasileiro. Impende também não só manter, como aprofundar o enfrentamento da hiperlitigiosidade e da morosidade processual. Partiremos da meta já bem estruturada na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso quanto à redução da litigiosidade com enfoque inicial em previdência, execução fiscal e maior uso de precedentes. Prosseguiremos com afinco para o estímulo de soluções não judicializadas de controvérsias. Não se pode ainda esmorecer com os dramas da justiça criminal, traço comum a todas as administrações que me antecederam, desde a pioneira atuação nos mutirões carcerários de nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, até a recente homologação do Plano Pena Justa na gestão do ministro Roberto Barroso. Assento que quem é conivente com os abusos do cárcere alimenta o crime organizado. Segurança pública e direitos fundamentais não são. Sem segurança não há paz, sem paz não há justiça. Quanto à macrocriminalidade, será estudada a formação de uma rede nacional de juízes criminais com competências sobre organizações criminosas. No combate às organizações criminosas, sejam mafiosas, empresariais, institucionais ou em rede, inclusive no domínio ambiental e transnacional, proporemos a análise de um tripé de ações imediatas. Mapa Nacional do Crime Organizado, mapa de gestão das unidades especializadas e pacto interinstitucional para o seu enfrentamento. Em paralelo, manteremos o foco nos crimes dolosos contra a vida e em delitos digitais que hoje tanto afligem a sociedade. Iremos articular a proteção de direitos com o sistema interamericano, bem como atentar para a primazia de zelo com os direitos sociais, o trabalho decente, a vida digna, a infância, a juventude e a proteção das famílias. O Brasil tem compromisso vinculante com tratados e convenções internacionais de direitos humanos e deve olhar com o devido respeito ao constitucionalismo latino-americano para sorver conhecimentos e experiências, sobretudo com nossos países vizinhos e irmãos. Disse-lhes há pouco que só pude estar aqui porque alguém por mim não esmoreceu e tive e ainda tenho companhia de passo firme. Sou devedor do crédito que me foi concedido. As mulheres conhecem bem as dificuldades que uma sociedade ainda carimbada pela desigualdade de gênero lhes impõe. Por isso mesmo temos um encontro marcado
Minhas cordas vocais também agradecem a pausa dos aplausos. Por isso mesmo, tenho um encontro marcado com esse âmbito da igualdade e o judiciário não se furtará desse dever, a este dever. Em nossa gestão no CERN sempre estará a infância, porque acreditamos, como sempre acreditou, o saudoso juiz Edinaldo César Santos Júnior, que no melhor interesse das crianças, observá-las como prioridade absoluta e essencial e, no Brasil, uma missão constitucional. Devemos colocar a infância e a juventude, a proteção dos idosos e da mulher contra as inúmeras formas de violência no alto das prioridades do sistema de justiça e na promoção das políticas públicas judiciárias. Enfrentar o feminicídio deve significar que estaremos pelas famílias e pelas mulheres em toda parte e por todas elas. Também por isso, a atuação será por diretrizes judiciárias em prol do direito pleno à saúde. Simultaneamente, ali estaremos com o olhar voltado para as pessoas com deficiência e para as vulnerabilidades das minorias e de quem sofre violência, quer seja física, simbólica ou psicológica. Senhoras e senhores, registro aqui a minha especial saudação à magistratura brasileira. Conte com esse Supremo Tribunal Federal para garantir a independência e autonomia do Poder Judiciário. Uma sociedade que não tem justiça independente e autônoma vive do arbítrio, cultiva a hipocrisia e perde a igualdade. A nossa credibilidade é diretamente proporcional à capacidade de, por meio do processo e da atuação proba e imparcial, dar respostas jurídicas, técnicas e adequadas à realidade. A legitimidade do sistema de justiça está na sua capacidade de respeitar e fazer respeitar a Constituição, protegendo-a e tornando-a viva e compreensível no seio da sociedade. Cabe a nós, juízes, não apenas resolver conflitos, mas também construir um ambiente estável, previsível e confiável para colha a oportunidade para relembrar que o judiciário é lugar para vocações genuínas e de serviço público integral. É um poder a serviço da sociedade. Juízes educam por seus exemplos. Servidores públicos que somos, temos direito a um padrão remuneratório digno, que ao mesmo tempo assegure a independência funcional e não perpetue privilégios, nem deixe diluir seu senso de propósito. Transparência é a chave quanto às modalidades de remuneração. Nosso respeito intransigente à dignidade da carreira irá ser intransigente na mesma medida para conter abusos. Responder assim ao chamado da magistratura é abraçar um ofício que exige tanto conhecimento técnico e equilíbrio quanto firmeza moral, espírito público e profundo compromisso com os princípios mais elevados da moralidade de uma sociedade justa, livre e solidária. Todo juiz brasileiro é um magistrado constitucional e veste com independência a toga do sistema interamericano de direitos humanos e fundamentais. A independência judicial não é um privilégio, e sim uma condição republicana. Um judiciário submisso, seja quem for, mesmo que seja o populismo, perde sua credibilidade. A prestação jurisdicional não é um espetáculo, exige contenção. Senhoras e senhores, rendo aqui minha homenagem aos que vieram antes, familiares, mestres, e aqui nesse tribunal, especialmente ao saudoso ministro Teori Zavascki.
Uma homenagem especial realço à ministra Rosa Weber. Nome que se inscreveu na história como escudo vigilante erguido na salvaguarda dessa instituição. Agradeço aos meus colegas de tribunal, ministra Carmen e colegas ministros, e eu faço enternecido com esses mais de 10 anos de convivência e aprendizado. A todos os meus colegas, minha gratidão genuína. E aos ministros de ontem, de hoje e de sempre, aqui presentes de modo especial, um gesto de sinceras graças. Agradeço também aos servidores e os servidores deste tribunal e do Conselho Nacional de Justiça. E, como não poderia deixar de ser, agradeço aos servidores de nosso gabinete, que estão ouvindo isso e sabem que terão um serviço redobrado a partir de hoje à noite. Senhoras e senhores, não alimento a ilusão de que seremos capazes, no átimo de nossas vidas, resolver todos os dilemas que nos assolam. Nossa expectativa é bem simples. Mesmo no dissenso, até mesmo no conflito, almejamos conviver sem renunciar à paz. É a democracia que materializa esse ideal. Sem embargo, é a institucionalidade e a justiça que o tornam possível. Era o lema de Dalmo Dall'Ari na Comissão de Justiça e Paz. Lá se dizia e se diz: se queres a paz, trabalha pela justiça. A justiça no Brasil hoje, somos mais de 18 mil juízes, selecionados em sua imensa maioria por rígidas provas de concurso público. Por influência da família ou por determinação própria, são brasileiras e brasileiros que acreditaram nos estudos e sonharam em contribuir com o futuro do país. Cada uma dessas pessoas guarda em seu percurso a memória de suas raízes, honra a ancestralidade e constrói o seu projeto de vida e se autodetermina entregando-se a esse chamado da justiça. Creia, onde estiver no Brasil, um juiz ou uma juíza, considere-me ali, ao seu lado, em defesa de suas garantias e funções. Não estarão só. Assumo essa missão com a mesma determinação que fortalece mães que criam os filhos quase sozinhas, que revigoram quem resistiu à repressão e quem proclamou a justiça mesmo ferido. Eles acreditaram, seus filhos ainda acreditam que este país pode ser melhor e mais justo, e eu também creio. Estamos preparados. Não nos falta tenacidade e propósito. Nossa gestão carrega com todas as forças a esperança de que manteremos o contrato fundado pela Constituição, desde o preâmbulo, para proteger os direitos sociais e individuais, a liberdade e a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça numa sociedade fraterna, plural e sem preconceito. Agradeço em especial a minha família. Gratidão é pouco e não diz tudo o que se inscreve perene em meu coração. Aqui vos fala o fruto amoroso de vosso ventre, ser vivente que se verteu em pessoa e sujeito, pelas três forças femininas de nossa casa, a mãe e suas duas filhas. Essas mulheres em família não apenas construíram aos seus companheiros uma casa e um abrigo, mas deram
a todos nós as chaves para abrir o futuro que se embala em genros, netas e netos. Manterei comigo nesta gestão a imagem nítida daquele juiz que vi na minha infância e que habita em mim, tendo como paradigma o encontro naquela manhã de sol e poeira em Toledo, no oeste do Paraná. Bem-haja a magistratura que merece esse respeito. Bem-haja quem ensina por suas ações e comportamentos. Tal como uma família na casa comum, para lembrar Papa Francisco. O país anseia por um futuro em que se possa respirar mais respeito e mais justiça, mais fraternidade e mais solidariedade. A nação brasileira merece mais e melhor. E o judiciário, tal como o filho que nunca foge à luta, se alça em sua missão institucional sem dela se desviar. O presente nos interpela, o amanhã nos convoca. Para isso, aqui estamos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, como gesto de gratidão e lealdade, quero mais uma vez agradecer as honrosas presenças do excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. Cumprimento os parlamentares aqui presentes. Cumprimento também Sua Excelência, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e de sempre, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, em seu nome, cumprimento os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aqui presentes. Ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Alexandre Moraes, vice-presidente, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin e ministro Flávio Dino. Ministro Francisco Rezec, ministro Carlos Mário da Silva Veloso, ministro César Peluso, ministro Aires Brito, ministro Ricardo Lewandowski, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, em seu nome, cumprimento os ministros de Estado aqui presentes. E ministra Rosa Weber, sempre presidente. Cumprimento e agradeço também ao doutor Paulo Goné Branco, e em seu nome cumprimento os membros do Ministério Público. Agradeço ao doutor Zé Alberto Simonetti, presidente do Conselho Federal do OAB, e em seu nome cumprimento as advogadas e os advogados aqui presentes. Cumprimento o defensor público geral federal, doutor Leonardo Cardoso Magalhães, e em seu nome cumprimento os membros da Defensoria Pública aqui presente. Também me permito registrar e cumprimentar o senhor vice-presidente da República, doutor Geraldo Alckmin, as senhoras Janja Lula da Silva e Lu Alckmin, esposa do senhor presidente e vice-presidente,
E também, nesse momento, peço licença para, em vosso nome, cumprimentar as esposas dos senhores ministros dessa e de outras casas aqui presentes. Cumprimento o 31º presidente da República Federativa do Brasil, sempre presidente José Sarney. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, e em seu nome cumprimento os ministros daquela corte aqui presentes. Presidente em exercício do Superior Tribunal Militar, ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco José Camelo, e em seu nome cumprimento os ministros daquela corte aqui presentes. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, e em seu nome cumprimento os ministros daquela corte aqui presentes. Corregedor-Geral de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, e em seu nome cumprimento os conselheiros do CNJ aqui presentes. Cumprimento o senhor advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, e em seu nome cumprimento os membros da Advocacia Pública aqui presentes. Peço ainda licença para cumprimentar os senhores governadores de Estado aqui presentes. De modo especial, a Sua Excelência, o governador Eduardo Leite, do Estado de meu nascimento, Rio Grande do Sul. E o governador em exercício do Estado do meu Paraná, Darcy Piana. A senhora vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Presentes também em registro aqui a presença dos governadores da Bahia, Jerônimo Rodrigues, Rio de Janeiro, Cláudio Castro, Maranhão, Carlos Brandão, Pará, Helder Barbalho, Pernambuco, Raquel Lira, Minas Gerais, Romeu Zema, Goiás, Ronaldo Caiado, Paraíba, João Azevedo, Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, Amazonas, Wilson Lima, governador em exercício do Estado Tocantins, Laurez da Rocha Moreira, e de Roraima, Antônio Denário. Presente nesse tribunal também, para nossa honra e alegria, o presidente de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, e a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargadora Lídia Maijima, e em seus nomes cumprimento os magistrados dos Tribunais de Justiça aqui presentes. Meu cumprimento especial à senhora presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ministra Nancy Fernandes. Muito obrigado pela honrosa presença. E também, de modo especial, ao reitor da minha alma mater, Universidade Federal do Paraná, professor Sunier, Marcos Sunier, aqui presente. Peço ainda licença para cumprimentar os magistrados dos tribunais regionais federais aqui presentes, em nome do presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal João Batista Gomes Moreira. Cumprimento os magistrados dos tribunais regionais eleitorais aqui presentes, nas pessoas do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador Mário Crespo Brum, e do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco,
desembargador Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. Em nome dos magistrados dos Tribunais Regionais do Trabalho aqui presentes, cumprimento o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, desembargador José Ribamar Oliveira Lima. Em nome do presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, desembargadora Maria Emília Moura da Silva, cumprimento os magistrados da Justiça Militar e dos Tribunais da Justiça Militar aqui presentes. Cumprimento o cardeal arcebispo da Arquidiocese de Brasília, D. Paulo César Costa. Como também cumprimento o cardeal da Amazônia, D. Leonardo Steiner, e em seus nomes cumprimento os clérigos aqui presentes. Cumprimento também o diretor representante da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, senhor Mohamed Sharanek. Faço um registro especial de agradecimento ao corpo diplomático da Embaixada da República da Argentina no Brasil, Guillermo Daniel Raimondi, da República do Chile, Sebastián de Paolo Cabreira, da Costa Rica no Brasil, Norman Lizano Ortiz, da República de El Salvador, Luiz Alberto Aparecido Bermudes, da República do Equador, Carlos Alberto Velastegui Calero, da República do Uruguai, Rodolfo Nin Novoa, encarregado de negócios da Embaixada da Colômbia no Brasil, senhor Leonardo Quinteiro, da Embaixada de Honduras, encarregado de negócios, Raul Edgardo Funes, e a encarregada de negócios da Embaixada do Paraguai, Laura Nunes. Cumprimento também o senhor Eládio Loizaga, presidente do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Cumprimento o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Dr. Frederico Mendes Júnior. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os presidentes e as presidentes de associações aqui presentes. Cumprimento os militares do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas Dragões da Independência, comandados pelo Tenente Ricardo Antônio Alves Jacinto e Rafael Ribeiro Gonçalves dos Anjos. E, de modo especial, ao coro e ao maestro deste coro que encanta o Supremo Tribunal Federal, maestro Eudon Soares dos Santos, acompanhado da pianista Edilene Cordeiro, e em seus nomes todos os integrantes do Coral Supremo Encanto, familiares e amigos dos empossandos, professores, estudantes e estudiosos de direito, representantes e membros de associações e instituições religiosas, sociedade civil, profissionais da imprensa, servidores e colaboradores desta e de outras cortes, senhoras e senhores. Os discursos ora proferidos que honram o Poder Judiciário da Nação integrarão a história e os anais do Supremo Tribunal Federal. Solicito, estou aqui a cumprir as ordens do cerimonial. Solicito a todos que permaneçam em seus lugares até a saída dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal e das demais autoridades que compõem a mesa e os cancelos, bem como de seus familiares. O cerimonial orientará o deslocamento para o local dos cumprimentos. E, portanto, cumprida a sua finalidade, agradecendo a todos e a todas, declaro encerrada esta sessão solene. Deixa ele sair.